Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, vamos dar uma passada pela rodada do Campeonato Brasileiro, né? Como que foi a rodada do Campeonato Brasileiro, os principais clássicos, o que aconteceu, o que teve de diferente. E eu já começo aqui o vídeo falando que nós temos novidades aí no Campeonato Brasileiro e alguns times aí, né? Vamos comentar sobre como que foi essa rodada. Nós temos que começar aqui pelo time do Internacional e Fortaleza. O Internacional venceu por 1-0. O Internacional, com essa vitória aí, ele dá uma respirada. E quando eu falo de dar uma respirada, pessoal, nós temos algumas rodadas ainda. Essa foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem mais 3 rodadas, né, para o fim do primeiro turno. E os times aqui, eles precisam ser ajustados para o segundo turno. Então, o Internacional, com esses 3 pontos, ele dá uma respirada. Tudo bem que está longe ainda do ideal. O Internacional foi colocado como um dos grandes favoritos para a conquista do título e agora praticamente impossível a conquista desse título, mas respira, e isso é importante. Temos também, aí eu quero falar um pouco agora sobre o time do Cruzeiro. Que time, hein? O Cruzeiro se acertou depois de todo o tumulto que teve no time do Cruzeiro no início do campeonato. Dudu, se ia ficar, não ia ficar, fez um motim, acabou sendo afastado, saiu, foi vendido, e o Cruzeiro se ajustou. Porque sempre quando tem um entreveiro assim entre o jogador e o técnico está chegando no clube, é muito importante esse ajuste logo no início, porque senão o técnico perde a mão, perde o elenco e perde tudo. E perdendo o elenco, perdendo a mão, fatalmente perde o trabalho e o time começa a cair pelas tabelas. O Cruzeiro está de parabéns, venceu por 4-0 o time do Juventude, mas mais do que vencer, eu gostaria de destacar aqui os 2 gols do Gabriel Barbosa, sim, aquele que é conhecido como uma boa parte da torcida do Flamengo conhece ele como Gabigol. O Gabigol que fez 2 gols, começou como titular, e isso é importante também para dar continuidade aí. É um jogador que começa a crescer no clube, né? A crescer, que eu falo assim, chegou muito mal, chegou em baixa. Falo isso porque o Cruzeiro fez grandes contratações. Gabigol, o próprio Dudu, foram contratações grandes e que vieram para ser titulares. Só que o Dudu não virou, não conseguiu jogar, o Gabigol também não conseguiu. Só que o Gabigol ele preferiu continuar no Cruzeiro, dar um passo atrás, recuperar o bom futebol. O Gabigol, ele vem entrando em alguns jogos, faz algumas partidas, tem feito alguns gols também. Só que hoje, só que nesse último jogo do final de semana, ele foi importantíssimo fazendo esses 2 gols aí e dando a vitória para o Cruzeiro. Não, mais do que dar a vitória, é ele ter confiança para o resto da temporada. Vai ser muito importante para o Cruzeiro, importante para o próprio Gabigol, né, que vai crescer no momento oportuno, no momento importante da temporada, e vamos ver como que vai ser o desfecho aí para o resto da temporada aí do Gabigol, juntamente com o seu time Cruzeiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, tem feito grandes jogos. O Cruzeiro que tem feito assim, partidas assim, muito bacanas mesmo e bonitas de ver, né? Tem dado nó tático aí em alguns clubes, como por exemplo, no último jogo aí, ele jogou contra o Fluminense, foi muito bem contra o Fluminense, venceu o Fluminense por 2-0, Fluminense que também, mas parabéns ao Cruzeiro. Quero falar do Fortaleza, o Fortaleza que também empatou em 1-1 com o Bahia. Fortaleza que está com um técnico novo, né? Depois da saída do Vojvoda, ele contrata então o técnico Renato Paiva, que saiu, foi demitido do Botafogo. O Fortaleza achou interessante o estilo de jogo, não é muito diferente, né, do estilo de jogo do Vojvoda, né? É um estilo de jogo mais pragmático ali, mais um sistema defensivo mais seguro ali, mais fechado, joga ali mais por um contra-ataque, não é um estilo de jogo mais
né, de propor o jogo, mas sim mais reativo, né, de reagir às ações do seu adversário. Fez uma boa contratação dentro do que o elenco tem, do que o elenco pode pôr, né, pode oferecer. Eu acho que foi boa a contratação aqui do Fortaleza, tá? Empatou contra o Bahia, que é um time muito forte, muito bem treinado pelo Rogério, viu? O Rogério tem feito um trabalho assim excepcional no Bahia, tá reformulando o time, alguns jogadores que ele tá vendo que já não tem mais liga, que não tem mais condições de jogar no Bahia, ele está tirando, está trazendo jogadores novos, é muito bom o trabalho do Rogério lá no Bahia. E o Vasco que depois de ter tomado uma sapatada aí, né, no meio da semana, né, na terça-feira, hoje empatou contra o Grêmio, né, tá ali fora da zona da degola, mas tá ali, ó, empatado em pontos, né, com o Santos, que é o primeiro da zona da degola. Tem que melhorar muito o Vasco. O Vasco é um time gigante, um time que tem uma torcida formidável, né, fez aí aquele processo de junção com uma empresa que tinha comprado o Vasco, né, mas não deu certo, a empresa faliu e o Vasco ficou com uma série de dívidas aí. Tem jogadores caríssimos no elenco, tem que melhorar muito, viu? Ficou um tempo parado para o Mundial, todo mundo esperava que o Vasco viesse com uma proposta melhor, com um time melhor, com jogos melhores, mas o que teve foi uma piora, né? O Vasco perdeu 2 jogos depois do Mundial e empatou um, né, que foi o de hoje, contra o Grêmio. Então, precisa melhorar muito, né? Agora, vamos falar aqui também sobre o clássico de ontem. Rapaz, é assim, ó, o time foi São Paulo e Corinthians, tá? O clássico paulista. O São Paulo venceu por 2-0, 2 gols do Luciano, e o Corinthians perdeu o jogo. O Depay, ele foi substituído no intervalo, já saiu, já resmungando, já teve vários comentários aí. Ele nem pro banco de reserva voltou, né? O Depay que é um cara que, assim, disciplinado, viu? Já falei em outros vídeos, já falei em outras oportunidades. É um jogador indisciplinado por ser um europeu, onde a disciplina, a tática, tal, tem uma força muito grande. O Depay, ele é totalmente o oposto. Ele é um cara talentoso jogando bola, mas é um cara indisciplinado, né? Ele, quando o Ramon Dias estava no Corinthians, ele veio a público, falou que não estava jogando porque o Ramon Dias, no tempo que era o técnico do Corinthians, não estava colocando ele na posição que tinha que colocar e por isso ele não estava rendendo. No tempo, eu falei assim, ó, isso é fumaça para esconder o que ele não está fazendo, que é jogar futebol. O Depay não estava jogando futebol, não está jogando e dificilmente vai continuar jogando. Então o Corinthians tem que resolver a questão do Depay, se não quer continuar, tem que sair, tem que fazer um ajuste aí financeiro, tirar o cara e mandar para fora, porque isso vai acabar contaminando os outros jogadores. Não estou falando só por causa da derrota, porque o Corinthians já estava com início de crise e com esse jogo contra o São Paulo também que estava com um problema, o São Paulo pegou essa crise e pá, jogou para o Corinthians. Agora o Corinthians precisa resolver essa questão o quanto antes. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, São Paulo também está passando por um momento difícil, né? A própria torcida independente, que é a torcida principal organizada do São Paulo, foi lá conversar com o técnico Crespo, entender ali as questões, alguns problemas, conversar, não foi ali para forçar como foi a do esporte, mas é sempre um momento de tensão, né? Porque a torcida ela vai para conversar, mas tem aquele momento de tensão, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. É uma coisa assim meio estranha, porque a torcida do São Paulo não é somente a independente. Tem inúmeros, centenas e milhares de torcedores pelo Brasil afora. Mas o São Paulo abriu a porta, assim como o esporte abriu a porta para a torcida organizada dele para ir lá dar chacoalhão, empurrões e ameaçar jogadores. Isso, é lógico que é diferente a questão aqui do São Paulo, mas eu acho isso muito perigoso e muito complicado, tá? Porque os jogadores,
acima de tudo, são pais de família, pessoas que muitas vezes veem os seus familiares, mulheres, filhos, muitas vezes eles sendo hostilizados, a família fica preocupada e com medo, e com toda razão. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões das torcidas invadindo o centro de treinamento dos times. Tem que tomar cuidado. E eu creio que mais do que querer punir esses torcedores, tem que punir os diretores e quem abre o portão. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é punir esse camarada. Quem que abriu o portão? Quem que deu aval para abrir o portão? Esse camarada tem que ser punido. Se for punir a torcida ou algum membro da torcida, tem que punir esse cara também. Não pode isentar ele não pode ser isentão nessa situação, não. Agora, voltando aqui a falar sobre o Santos, agora, olha o Santos, pessoal, que coisa, né? O Santos, que ele enfrentou o Mirassol, o time do Mirassol, cara, não dá para você também falar aqui do Santos e não falar do Mirassol e tirar do Santos, falar assim, não, o Santos perdeu. Não, o Santos perdeu com um time muito bem treinado, muito bem organizado. O Mirassol venceu por 3-0. Ele anulou o time do Santos. O técnico do Mirassol já tinha falado, nós tínhamos que diminuir as ações do Neymar. E realmente diminuiu, e muito, porque o Neymar ficou chateado, ficou irritado, porque o grande jogador, quando ele não consegue jogar, ele não consegue render, ele fica irritado. E isso é normal, não é o Neymar, são todos os grandes jogadores. Você pode observar que todo grande jogador, quando ele não consegue desempenhar, não consegue desenvolver o futebol que ele quer desenvolver, ele fica chateado, ele fica irritado, e foi o que aconteceu com o Neymar. O Neymar foi anulado, o Santos perdeu. Agora, eu gostaria muito de falar aqui algumas coisas. O Santos venceu por 1-0 o Flamengo no meio da semana. E o Neymar, nesse jogo aqui, ele jogou também. Eu acho que tem que começar a fazer um revezamento. Não dá para que o Neymar jogue todos os jogos, porque vai ter jogo aí que o Santos vai jogar, que vai precisar ir muito do Neymar, porque o Neymar ele está voltando de contusão. Nós temos um histórico de lesão do Neymar agora há pouco tempo, na questão do Campeonato Brasileiro, onde o Santos, o Neymar, ele jogou vários jogos consecutivos e quando era para ele realmente jogar, ele estava machucado. Por quê? Por causa da quantidade de tempo em campo. Então tem que saber dosar essa questão aí da entrada do Neymar em campo. Não pode continuar do mesmo jeito que está. Tem que melhorar essa questão aí, tá? Perdeu o jogo, o Mirassol foi superior ao Santos. Parabéns ao Mirassol, que venceu mais uma, somou mais 3 pontos e está fazendo história no Campeonato Brasileiro, viu? O time do Mirassol é um time, assim, muito bom de ver jogar. Não é um time retrancado, não é um time que joga por uma bola, é um time que joga bonito de se ver, muito bem treinado. Parabéns ao time do Mirassol. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o time do Palmeiras. O Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? Hoje foi o jogo da televisão, hoje à tarde, né? O jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro. O Palmeiras venceu aqui no Allianz Parque, venceu por 3-2. Pessoal, quando fala do Palmeiras, a gente não tem como deixar de falar, e todo mundo fala do Vitor Roque. O Vitor Roque é isso, o Vitor Roque é aquilo, ele não tá jogando. Realmente, o Vitor Roque ele foi contratado para fazer gols, né? E quando o jogador, um centroavante como o Vitor Roque, né, que é centroavante, tem como a função primordial fazer gols, ele não faz, ele se sente mal. O jogador se sente mal, porque ele quer fazer gols, ele quer contribuir, ele quer fazer mais pelo time, e ele não consegue fazer, ele fica chateado. Mas o Vitor Roque hoje ele foi fundamental para o time do Palmeiras. Ele marcou a defesa do Atlético, ele deu combate, ele deu passes para o gol, e teve o segundo gol, ele teve uma ação direta pelo gol, ali ficou indeciso ali entre o juiz dar o gol para ele ou o gol contra, o juiz acabou dando um gol contra, né, um gol do zagueiro ali do Atlético Mineiro, mas o Vitor Roque está de parabéns, o Palmeiras está de parabéns, Palmeiras que voltou do Mundial no primeiro jogo, foi contra o bom time do Mirassol, ele empatou o jogo. Aí é interessante a torcida do Palmeiras, cara.
Toda vez que tem um problema, a torcida do Palmeiras, a primeira coisa que faz, não estou falando que são todos, tá? Não são todos os palmeirenses, mas sempre que tem um problema no time do Palmeiras, a torcida pede a troca do técnico. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: eu vou deixar aqui, vocês pensem aí quando estiver vendo esse vídeo. Que técnico você contrataria hoje aqui no futebol brasileiro para treinar o Palmeiras? Que técnico hoje daria mais resultado ou faria um trabalho melhor do que o Abel está fazendo? Coloca aí nos comentários. Pessoal, antes de continuar aqui falando, gostaria muito de pedir o seu like, viu? Dá um like aí, deixa o joinha, não vai custar nada, não cobra nada, não tô te cobrando, só o like. E se inscreva no canal também, dá essa moral aqui pra gente também, se inscrevendo no canal, tá bom? Agora, falar agora sobre o Flamengo e Fluminense, o grande jogo, o segundo clássico aí da rodada, aí, um clássico gigante do futebol brasileiro. O Flamengo, né, o time do Felipe Luiz contra o time do Renato Gaúcho. Um embate ali muito bacana. Pessoal, antes de começar, o Flamengo venceu por 1-0, né? Venceu por 1-0 o Fluminense. Mas antes de falar sobre esse jogo, eu gostaria muito de falar do Fluminense. O Fluminense, já no Mundial, cria algumas oportunidades e não converte gol. Isso é um grande problema. Eu falo um grande problema porque quando você começa a criar muitas jogadas e você não converte, o time automaticamente ele vai ficando também sem confiança, né? Os atacantes ficam sem confiança. Lembra que no Mundial teve aquela fase, ficou aquela frase assim, ó, chuta Everaldo, chuta Everaldo, chuta Everaldo, mais ou menos isso. O Everaldo é o centroavante que teve a oportunidade de chutar o gol e não chutou, tocou para o companheiro e perdeu o gol ali, a oportunidade de fazer um gol e vencer o jogo contra o time lá, o Borussia lá, no Mundial de Clubes, o time alemão. Então, voltando aqui para o Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Fluminense, que foi contra o Cruzeiro, o Fluminense perdeu pelo menos 2 chances claras de gol, né? Foram 2 pancadas no travessão. Tem que calibrar mais o chute, tem que calibrar mais esse último lance, essa última jogada. Não dá para ficar perdendo gols, porque toda vez que você perde, é energia desperdiçada. Você perdeu um gol, você desperdiçou energia, você desperdiçou a oportunidade de abrir o placar e de repente fazer algo diferente. Porque quando você começa a criou uma, criou 2, criou 3. Se nessas 3 oportunidades que você criou claras de gol, você fez um gol, você começa a ter mais tranquilidade para trabalhar a bola, para girar a bola de um lado para o outro e fazer lances diferentes. Agora, se você está 0-0 ou está perdendo, criando 2, 3, 4 oportunidades e não faz, vai ficando cada vez mais difícil, as pernas vão pesando, e é o que está acontecendo com o Fluminense. Tem que melhorar, tem que calibrar, o jogador tem que treinar esse último toque, esse último lance, não dá para ficar fazendo do jeito que está fazendo. Está muito complicado aí para o Fluminense, viu? Agora, o Flamengo, cara, eu gostei muito da postura aí, podem criticar, podem falar o que quiser, mas o Felipe Luiz, ele falou, né? Aí as pessoas criticam, pode falar o que quiser, ele falou ali, mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui do Felipe Luiz, ele falou assim, ó, o jogador não precisa ser meu amigo. E aí ele está falando diretamente para o Pedro. Ele não precisa ser meu amigo, ele precisa respeitar os companheiros e fazer aquilo que ele foi contratado para fazer, que é o quê? Gols. O Pedro, ele é muito bom. Quando a gente fala de jogador terminal ali, no último toque, o Pedro, cara, é fora de série. Não dá para você falar de outro jogador que não seja o Pedro. E o Pedro hoje jogou e fez o gol. Parabéns ao Pedro, parabéns ao Felipe Luiz, que mesmo com todos os problemas, ele fala assim, não, o mais importante é o jogador, o mais importante é o espetáculo, o mais importante é a torcida. E a torcida do Flamengo ama o Pedro. Então, o Felipe Luiz está de parabéns por colocar o Pedro está de parabéns por fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é fazer gols. E tem que fazer gol, tá certo? Parabéns, Pedro. Parabéns ao Flamengo pela vitória contra o Fluminense e segue aí a caça ao líder, que agora
é o Cruzeiro. Agora, falando do Botafogo, na verdade é Sport e Botafogo. O Botafogo foi lá na ilha do Recife, lá em Pernambuco, e venceu por 1-0. Esse 1-0 ele vai dar mais força para o Botafogo. O Botafogo também está fazendo uma corrida de recuperação. Quando eu falo que o Botafogo está fazendo uma corrida de recuperação, no início do campeonato, os times que eu, Paulo, coloco como times assim para ser campeão, era Botafogo, Flamengo, né? Palmeiras e Internacional. São os 4 times que eu colocava como os times mais fortes, né, do campeonato para chegar aí uma decisão. E no meio desses times todos aí surge o Cruzeiro, um grande time, está fazendo um grande trabalho e está dando trabalho, hein? Até o presente momento é um time que está apresentando o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro, não só por causa de pontos, mas depois que ajustou o time do Cruzeiro dá gosto de ver o time do Cruzeiro jogando. Então o Botafogo dá um passo importante na recuperação, na estruturação do time. O técnico, que é o filho do Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira, que está treinando o Botafogo, já tinha vencido um jogo, né, contra o Vasco, né, o primeiro jogo dele foi contra o Vasco, ele ganhou, aí ele perdeu o outro jogo, agora venceu o Botafogo novamente, né, aí venceu um time que está na lanterna, tem que fazer isso. Time que está na zona de rebaixamento, o time que é grande, que tem um orçamento maior, não pode dar moleza para time que está nessa fase. Tem que vencer, tem que jogar bem, tem que convencer, tem que dar show de bola, tem que respeitar também, porque toda vez que você tem a oportunidade de fazer gols e você faz esses gols, você respeita o adversário. Você fala assim, não estou aqui para fazer graça, não estou aqui para fazer brincadeira, estou aqui para fazer gols e tem que fazer gols. Então, parabéns. E para fechar aqui o giro da bola, o giro da rodada, vamos falar do Vitória e do Bragantino. O Vitória que venceu o Bragantino, ele sai da zona do rebaixamento e empurra o Santos lá para a zona da degola. O Vitória que está muito bem agora, muito bem que eu falo assim, né, pessoal? Venceu um time que está lá em cima, né? O Bragantino está em terceiro lugar, né? Então venceu um time que está lá em cima, tirou ponto do time que está lá em cima, agora sai dessa zona maldita e começa a estruturar o time, né? O Vitória que tinha aí o Carpini como treinador, o Carpini saiu e agora começa a estruturar o time. O Carpini que fez um trabalho importantíssimo no Vitória aí, né? Um trabalho de estruturação do time. E aí agora o time começa, né? E ele falava, o Carpini falava quando ele estava treinando o Vitória, o time não vai ficar na posição que está, o time está sendo estruturado e não vai ficar do jeito que está, vai melhorar muito, e está melhorando realmente. Parabéns aí ao Vitória, que venceu, né, que teve mais um triunfo aí no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0, né, triunfou sobre o Bragantino. Pessoal, esse é o giro da rodada. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, olha aí, se você não é inscrito, se inscreva, aperte aí o sininho realmente de notificação também para receber futuros vídeos também, dá essa moral pra gente aqui e deixa o seu like, deixa o seu comentário também sobre tudo que você viu, o que se chamou de atenção, o que te chamou a atenção na verdade, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.